Curiosidades sobre o azulão, espécie tão desejada e querida pelos criadores no Brasil afora. Você, assim como eu, também é apaixonado por essa ave? Deixa aí nos comentários. Então, uma fêmea de azulão ela pode colocar de 2 a 3 ovos por postura. Ela pode fazer até 4 posturas na natureza. Em ambiente doméstico ela pode chegar a fazer até 5 posturas. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Ela pode chegar aí a fazer até 5 posturas em ambiente doméstico. Quantos filhotes uma fêmea de azulão pode ter durante o ano? Uma fêmea de azulão ela pode chegar a ter até 15 filhotes em um único ano, rapaziada. Óbvio que isso é muito difícil. Normalmente você vai ter uma fêmea que coloca 10 filhotes, 12 filhotes, mas sim, ela pode chegar a colocar até 15 filhotes, ok? O tempo até que um filhote nasça depois que a fêmea deita para chocar é de 13 a 14 dias. Em alguns casos pode ser que nasça ali com 11, 12 dias, mas o normal é de 13 a 14, ok? Depois do nascimento, o filhote sai do ninho com cerca de 15, 16 dias. Em alguns casos pode sair ali com 14 dias, 13, 14 dias, beleza? Depois que ele sai do ninho, cerca de 17 dias ali, 17 dias de vida, no caso sai, cerca de 2, 3 dias ele já começa a beliscar alguma coisinha. Ele vai começar mesmo a comer alguma coisa só a partir dos 20 dias. De 20 a 25 dias ele já começa a comer ali sozinho, beleza? Logo em seguida a fêmea já começa a se preparar, já começa a aprontar para uma nova postura e futuramente ter novos filhotes, já deixando o filhote um pouco mais de lado, fazendo com que o trabalho fique apenas com o tutor. Saindo do ninho, óbvio que o trabalho será apenas do tutor, dando aí toda a responsabilidade de um ótimo futuro para esse filhote. Lembrando que o azulão, diferente de algumas espécies, ele será na fase adulta o que foi ensinado a ele quando filhote, ok? Portanto, é importante um bom manejo, alimentações de qualidades para que futuramente esse azulão se torne um campeão. Sendo assim, você terá que focar na questão nutricional desse animal, na questão de manias, de costumes, como por exemplo de carro. A maioria dos azulões, quando vê capas ou entra num carro, eles costumam esfriar quando não tem costume. Portanto, é importante que você dê esse costume aos filhotes de azulão. Quando saírem com ele para algum passeio distante da sua casa, deixe ele um pouco encapado antes de desencapar, para que ele não sofra nenhum trauma de se assustar assim que você tira a capa. Por exemplo, de um gavião, de um gato, de um cachorro. Então é interessante que você chegue em um ambiente com um azulão pardo, deixe que ele se territorialize ali no ambiente, depois você retira a capa e deixa ele cantar à vontade. Vai voltar para casa, encapa o mesmo e só desencapa dentro de casa, beleza? Fazendo com que ele costume com toda essa situação e com viagens longas. Algo muito importante de vocês também saber, cara, evita confrontos entre azulões pardos e azulões azuis. Por quê? Porque o azulão azul, normalmente ele faz o azulão pardo de fêmea. Por mais bom que esse pardo seja, a primeira impressão de um azulão macho adulto é que o filhote é uma fêmea, então ele vai começar a cortejar, ele vai fazer esse filhote de fêmea, e isso é uma prática que normalmente filhotes costumam correr, mesmo que ele não corra assim que você coloque, em alguns instantes, em algum tempo ele vai correr. Então, para que você possa evitar isso, não coloque para disputas de cara. Ah, Johnny, mas eu preciso incentivar ele a ter fibra. Você pode sim fazer isso, faça com outro azulão pardo, ou se for para colocar para disputar com azul, que seja em uma certa distância de no mínimo 1 metro. Caso vai aproximar, coloca uma divisória e deixa ele disputar apenas por canto. Isso vai fazer com que ele crie raiva do outro, isso vai fazer com que ele crie vontade de disputar o território, de disputar fêmeas e por aí vai.
Então, há inúmeras formas de você incentivar, de você despertar a fibra de um pardo sem jogá-lo na cara de um que já é adulto, um azulão que já tem experiências com disputa, ok? Vocês precisam tomar esses cuidados para que esse filhote não se torne um azulão fraco futuramente. Fêmeas para azulões pardos. Você pode sim estar acasalando um azulão pardo, mas, em minha opinião, é importante que você deixe que o azulão se conheça primeiro para que depois você coloque uma fêmea. Por quê? Porque o azulão é um pássaro que ele disputa muito território, não por ter fibra, mas por defender uma fêmea, mas por querer acasalar pela uma fêmea. Óbvio, isso é natureza e a maioria dos pássaros fazem isso. Só que o azulão é um pássaro de fibra, assim como o trinca-ferro, por exemplo. É um pássaro que ele disputa mesmo sem ter a fêmea. Ele tem esse instinto de disputar o território. Então deixe que ele faça isso antes de ter contato com a fêmea. Faça com que esse azulão crie o hábito de disputa sem ter fêmea próximo dele. Quando você perceber que esse filhote está disputando sem ter contato com fêmea, ele está tendo gosto de disputar pelo ambiente que ele mora, pelo território qual ele vive, aí sim você vai colocar uma fêmea. Por quê? Porque esse azulão já se encontrou. Esse azulão já conhece o seu potencial e já sabe do que ele é capaz sem fêmea. Muitas das vezes o azulão fica muito dependente de fêmea porque as pessoas têm o costume de colocar fêmea muito cedo no azulão e futuramente pode ser que, por algum motivo ou pelas consequências das coisas, esse filhote possa ficar sem essa fêmea. Então você vai trocar de fêmea, ele vai passar o tempo sem fêmea e ele vai ser um azulão muito dependente de fêmea. O que que vai acontecer? Ele vai tornar a esfriar, vai ficar corrido, vai correr para o dono. Então, para evitar esse tipo de situação, é importante que você primeiro firme o azulão pardo, deixe ele chegar ao seu 100% e depois apresente a ele uma fêmea, porque ele já vai ter se conhecido e a fêmea, mesmo que ele fique sem fêmea, ele vai aguentar cantar muito tempo mesmo sem estar próximo da fêmea, beleza? Dando todo o tempo do mundo para que você possa arrumar outra fêmea e voltar a casá-lo. Azulões que só conhecem fêmea depois de aberto, eles têm mais facilidade de aceitar fêmeas diferentes do que um filhote que foi dado fêmea a ele quando ele ainda não estava aberto e ele abriu por estar próximo de uma fêmea. Então, família, para que esse vídeo não fique muito longo, o vídeo vai ser basicamente esse. Caso você tenha mais curiosidade, tenha alguma dúvida sobre a espécie azulão, pode deixar nos comentários que eu volto aqui respondendo, beleza? Um grande abraço e até o próximo.